Ora, muito boa tarde, aos associados, simpatizantes, aqueles que acompanham o trabalho da Associação As Esquinas. Viva Portugal, viva Cristo Rei. Hoje no nosso canal e no canal também do professor, contamos com um grande ilustre português, um homem das academias, da política, do intelecto, o professor Sousa Lara, e hoje iremos abordar um tema que é muito caro para nós portugueses, nós católicos, nós cristãos, que é o estado de degradação que o nosso país, o nosso amado país, atravessa do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E estamos aqui com muita honra e com muita gratidão com o professor Sousa Lara para nos falar um bocadinho deste assunto e abordá-lo connosco. Antes de mais, saudar o professor e agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Não. Sempre que me dão a oportunidade, eu aproveito, porque a minha função é esta, não é? Eu penso que nada acontece por acaso e a minha vocação veio daqui. Era um bocado inesperada no princípio, ninguém achou normal, nem eu, mas é isto que eu tenho como vocação e, portanto, colaborar é dar-me uma janela de oportunidade para eu poder fazer aquilo que faço por toda a vida fiz e por devoção e com alguma competência, porque a gente tem que se esforçar, isto não sai automático. Todos nós temos que nos esforçar para conquistar qualquer coisa, seja o que for, precisa de esforço. Mas pronto, muito obrigado mais uma vez. Não, obrigado também, professor, pelas suas palavras aqui introdutórias e sempre sábias. E nesse caso, então, professor, vamos começar aqui pelo nosso tema. Eu, se calhar, aproveitava para lhe perguntar o que é que afinal se passa para nós chegarmos a um ponto em que Portugal, uma das grandes referências da civilização, da própria história da humanidade, que tanto nos orgulha historicamente, estar nesta fase, num estado tão decrépito, miserável, em todos os aspectos. O que é que o professor acha sobre isso? Eu acho que temos que cortar este problema em várias fatias. Uma fatia que é essencialmente de análise material e uma fatia que é essencialmente de base espiritual. Eu nem sei por qual é que começo, mas vou começar pela espiritual e depois passar atrás. Eu penso que a outra é prioritária em termos de ocorrência, mas seja como for, vamos tentar pôr as duas em confronto. Portugal é um país, de alguma forma, débil, sempre foi. E isto tem a ver depois com aquilo que eu gostaria de dizer sobre as condições materiais de Portugal. É um país fraco em termos de solo, subsolo, enfim, de minas, tem alguma coisa, mas foram exploradas as melhores no tempo dos romanos e depois pouco mais, e enfim, na Segunda Guerra Mundial o wolframio, mas de resto não é propriamente um repentado em termos minerais, e em termos humanos vamos andando, porque sempre teve uma população de alguma forma mestiça, não é? Nós somos um país de mestiços, de invasões sucessivas e que depende, a história de Portugal depende das fias. Se reparar, nós fomos, aliás, qualquer povo, mas por exemplo, o povo judeu não se desencontra muitas fias e eles continuam. Continuam, apesar de tudo. E nós fomos grandes quando o rei era grande, Camões já diz isso, não é? Um rei forte faz forte a fraca gente e vice-versa. E, portanto, quando nós temos alguém pela frente que é um líder que seguia por sãos princípios, a nação reorganiza-se, corre atrás e reconstrói e faz. Quando isso não acontece e temos um líder indiferente, as pessoas continuam, enfim, nas suas corporações. Portugal é um país corporativo. O Salazar não inventou o corporativismo. O corporativismo é uma forma de existencial dos portugueses. Também lá posso ir depois, se valer a pena. E se o líder for fraco, ainda pior, não é? Porque há uma debandada geral e há uma decadência daquilo que é a sucessão do exemplo
da decadência na elite acaba por acarretar uma degradação daquilo que são as massas. Portanto, pontos altos da nossa vida. O Dom Afonso Henriques, por exemplo, mas quiserem para trás, o Sertório, não é? Nós temos líderes que guiaram de alguma forma o pré-destino de Portugal, ainda não havia Portugal, não é verdade? O Viriato, o Sertório, que foram assassinados, foram traídos, mas enfim, de qualquer maneira, mostraram como é que é possível organizar a pré-nação de uma forma positiva e de avançar numa forma positiva. O grande figurão, o pai da pátria, que nós não podemos deixar de pesquisar, se quisermos perceber o que é que andamos cá a fazer, é o Dom Afonso Henriques. E o Dom Afonso Henriques é um brutamontes, é um homem que levantava um montante, que era uma coisa que é preciso 3 pessoas para levantar aquilo, mas é um indivíduo que nunca perdeu aquilo que é a estrela de orientação religiosa que, no fundo, conduziu à sua vitória, não é? Inox signo vicis vem desde o princípio. Quer dizer, esta ideia de que não é possível uma empresa daquelas sem uma ajuda do céu e sem uma tutela e um ok, uma autorização do céu, é a sã doutrina. É a sã doutrina. Dizia um professor meu amigo, que eu cito muitas vezes, o grande professor Gladstone Chaves de Melo, que integrou com o Gustavo Corsão um movimento de renascimento ou de reação religiosa no Brasil, reação no sentido de renascimento e reação católica, chamado Permanência, já com a oposição daqueles bispos e cardeais progressistas que ocorriam nos anos 70 e até antes, não é? 60, 70, 80, e eles fizeram esse combate. E eu diria, eu graças a Deus tive a possibilidade de conviver com ele, e ele dizia-me sempre, António, tudo o que nos ocorre com a autorização de Deus e concorre para o nosso bem. E eu nunca mais me esqueci disto. Concorre para o nosso bem. E, portanto, pensar de uma forma ateia, materialista, de que Portugal existe, porque há um brutamontes que se revolta contra a mãe, porque a mãe vivia amancebada com um poderoso conde galego, e que resolve ir por aqui abaixo com os peregrinos para a Terra Santa. Os cruzados eram peregrinos penitentes que vinham para a Terra Santa e atravessavam isto, e ele aproveita aquela corrente migratória e vai até Santarém e até Lisboa. Que isto aconteça sem uma mão divina, sem uma autorização divina, é pura e simplesmente uma alternativa que não é a minha. Então, professor, desculpe só fazer aqui já que está a falar nisso, o professor acredita, por exemplo, no milagre de Ourique, no sentido literal? Eu não sei quer dizer, não sei porque eu não tenho dados para poder dizer isso. Deus, há uma coisa que a gente tem que perceber. Deus faz os milagres que quer e não tem que pedir autorização aos palermas dos humanos racionalistas para poderem fazer só não, nem sequer aos prelados da Santa Madre Igreja. O Espírito Santo sobra onde quer. Portanto, vamos lá não inverter os papéis, que é uma coisa que acontece muitas vezes até na Santa Madre Igreja. Até agora, na decadência da Santa Madre Igreja, continuamos com o dedo no ar a dizer o quê? Mas Deus, os milagres eucarísticos. Calma, vamos analisar. Era o que faltava. Quer dizer, há uma ausência de fé que, a partir de um certo momento, se torna irreverente e, a partir de outro, se torna herética, quase, não é? Portanto, é preciso estes senhores terem tino, porque Deus existe e há um julgamento, ao contrário do que dizem certos prelados e certos responsáveis da Igreja Católica. O inferno não está vazio, como diz o Papa Francisco, está muitíssimo enganado, e espero bem que não tenha que ver o engano em que pôs a Santa Madre Igreja, com esta frase. Não está vazio. O inferno está cheio
E vai continuar, porque ainda por cima, aliás, isto é extraordinário, já que estamos a falar de milagres. Fátima, o que é a primeira coisa que Nossa Senhora mostra aos pastorinhos? O inferno. Quer dizer, portanto, estamos aqui, a Mãe de Deus, a nossa rainha, a rainha do universo, é um ser trágico, fascínio, é o Drácula, que vem aqui, escolhe 3 pategos que não sabiam ler nem escrever e aterroriza-os com a visão do inferno, para onde vão as pobres almas que não têm quem se sacrifique por elas. Isto é tudo mentira. Portanto, aquilo é um ato de tortura, de bullying em relação a 3 putos analfabetos. Isto não tem pés nem cabeça. E a igreja que reconhece Fátima é a mesma igreja que vem dizer que não há inferno e que está vazio. Está tudo doido. Está tudo doido. Bom, portanto, voltando a Ourique. Eu penso que haverá qualquer coisa, eu não sei dizer, a visão da mão de São Miguel é ou não verdade? Não sei. Agora, nós guiávamos um pouco pela lógica do Santiago, não era? Santiago aos Mouros. Santiago porquê? Porque era o grande profeta, é o grande apóstolo da Península Ibérica, foi o apóstolo que veio para cá, primo Nosso Senhor Jesus Cristo, morreu cá, né? Cristo, e, por cima, ocorre aqui a primeira, que nem sequer é uma aparição, uma bilocação, uma aparição, mas que é uma bilocação de Nossa Senhora em Saragossa, Nossa Senhora del Pilar, a dizer, não te vais embora, sem deixares aqui uma série de apóstolos para continuar a igreja, e ele deixa ficar bispos em Portugal, esteve em Portugal, vem a ser Portugal, e em Espanha, totalmente, e deixa bispos espalhados por todo lado. Portanto, eu presumo que alguns deles têm a ver com bispados nossos, provavelmente Braga, não sei dizer ao certo, mas enfim, é razoável assumir isto, e eu diria, então, isto tudo acontece, nós temos esta presença da Imaculada em vida, aqui para cristianizar isto, e isto depois a seguir é tudo barrete, e não tem pés nem cabeça, e isto não é a terra de Santa Maria. Bom, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, e portanto acho que houve uma intervenção do céu para apoiar, no fundo à maneira antiga, não é? Esta gente é curioso, eu não quero dar nomes porque fico tão conjuntado que não apetece-me dizer os nomes, mas não digo. Esta gente que não acredita nisto pressupõem que o Senhor dos Exércitos, não é? O Deus Sabaoth, ou Sabaoth, quer dizer Senhor dos Exércitos, que ainda se dizia, e que nós agora mudamos o Sabaoth, mas dizia-se na missa em latim, esse Senhor dos Exércitos morreu ou envelheceu, como dizer, a velhice do Padre Eterno, lembra-se desse escrito herético, salvo erro do Antero, não era? Do Antero de Cantal, não sei. Enfim, de qualquer maneira, esta coisa, este Padre Eterno é sempre o mesmo. E o Padre Eterno, curiosamente, não é assim, ajudava o povo eleito a vencer, então, há inúmeras passagens na Bíblia, a vencer os exércitos inimigos, não é? Sim. Os amorreus, filisteus, por aí fora, não é? Às vezes, os filisteus que é a faixa de Gaza. Sim. De maneira que, se calhar esta coisa não está bem explicada, se calhar o Senhor dos Exércitos continua a intervir enquanto tal, se calhar o Senhor dos Exércitos, ele o que não precisa, muitas vezes, é de um exército muito poderoso, não precisa de um exército aparentemente vitorioso. Eles estavam sempre em minoria, o Golias era maior do que o David, mas, até para isso, para mostrar a capacidade, não é verdade, da intervenção divina face a quem defendia o lado justo. Bom, portanto, porque é que connosco não há de ter acontecido o mesmo? Porque é que connosco não aconteceu o mesmo? Eu quero acreditar, insisto em acreditar que sim. Agora, foi exatamente
naquela pedra, como diria o nosso bom professor, enfim, ou se foi noutro sítio, ou enfim, não vale a pena entrarmos por aí, não é? Eu penso que alguma coisa terá acontecido, alguma inspiração terá acontecido, in limine é mesmo um milagre, há uma visão que ele teve, enfim, que lhe deu ânimo para poder prosseguir, muito bem, porque é que não? O que é facto é que aquela empresa já é de si uma empresa extraordinária, não é? Quer dizer, Sim, sim. aqui entra de barco pelo Tejo, toma conta do Castelo dos Mouros, toma conta de Santarém, quer dizer, tudo isto já é uma empresa absolutamente extraordinária. Portanto, não me custa nada a acreditar que seja verdade. Segunda questão, o que é que me parece? É que isto continua, isso não ficou, digamos, na mão do Dom Afonso Henriques, não é? Isto depois continua na sucessão da nossa história, até porque há uma devoção sistemática de honra e louvor, sobretudo à Mãe de Deus, que eu acho que é uma coisa extraordinária do povo português. É o marianismo, não é? O Os nosso. espanhóis também tinham isto. Nós passamos isto ao Brasil, isto está tudo a cair, por todo lado, não é? Uhum. O Brasil, que é a terra de Vera Cruz, tem um culto mariano que nunca mais acaba, já reparou? A palavra Vera Cruz foi traída, que era o nome original, Vera, verdadeira cruz, por Brasil, que é uma madeira que um judeu vendia para fazer tinta, enfim, pronto, vale o que vale. Fernão de Loronha era o grande developer daquele negócio inicial do Brasil. Mas o que é facto é que Nossa Senhora Aparecida, enfim, quantas e quantas fórmulas extraordinárias do culto mariano nós levamos para o Brasil, que ainda subsistem por causa do povo, mas que estão tão esquecidas de quem manda, não é? Quem manda traiu, de certa forma, esta herança. Como cá. Embora no coração do povo subsista, é extraordinário ver como é que em casa de pessoas pouco praticantes, está uma Nossa Senhora de Fátima, algures, está um Imaculado Coração de Maria, está não sei o quê, lá está, não é? Esta devoção que nós temos pela Mãe de Cristo é extraordinária e penso que vai ser uma das alavancas da ressurreição de Portugal, não é? Não é por acaso que isto é um país tão mariano, não é por acaso que permanece, apesar do esterco, um país tão mariano. Portanto, por esse lado, eu tenho aqui uma esperança de que, enfim, as coisas, isto dá uma volta, mas dá uma volta com sacrifício, vai ter que dar, porque nós vamos, o tal pequeno resto, eu não me quero transformar em bom, era o que faltava, mas o pequeno resto que fizer a batalha vai ser, como é que é a palavra bíblica, vai ser tratado como o ouro, não é? Purificado, tem o nome, enfim. É refinado, não é? Exatamente, vai ser no fogo como o ouro, não é? Como a prata. Portanto, vai ter que passar por esta purificação. Bom, mas enfim, Portugal começa assim, ressurge assim, veja bem a crise 1383-85, lá aparece esta devoção. Em 1640, claramente com a coroação de Nossa Senhora Rainha de Portugal. E é curioso, pouca gente sabe, mas eu tenho cá um documento que prova isso. No auge do PREC, no auge do comunismo, daquele ano comunista de 1974-75, o presidente Costa Gomes, Francisco António da Costa Gomes, mais tarde Marechal Costa Gomes, juntamente com o senhor Dom Duarte, que ainda está vivo, Sim. Fizeram uma cerimónia, suponho que na sede da Presidência da República, para de novo confiar Portugal ao Imaculado Coração de Maria e à nossa Rainha e Padroeira. Isto é absolutamente extraordinário. Assinaram um documento, e eu tenho uma fotocópia grande e moldurada desse documento, com testemunhas, assinado pelo Marechal Costa Gomes e pelo Sr. Dom Duarte. E, nessa altura, a seguir a isso, virou
a Revolução Comunista. Não tem nada a ver com isso, claro. É claro, a gente tem sempre uma boa explicação ateia para Até. não achar que o céu intervém, não é? Até está na moda dentro da igreja agora. Eu estou a ver imensa gente importante, nos olhos deles e do mundo, a achar que isto é ridículo. Mas o que é facto é que isto ocorreu. Isto é um facto histórico. Quer gostem, quer não gostam de ouvir. Mas o Sr. Dom Duarte está vivo e é testemunha, podem perguntar. Professor, já que fala nisso, até tenho uma pergunta. Faz o obséquio. Obrigado. Não, estava a falar dessa expressão muito bonita, e é verdade que nós, em qualquer parte do país, seja no mais profundo interior, seja na grande cidade, nós temos essa omnipresença quase da imagem mariana, que é muito bonita e que se espalha por todo o país, como estava a dizer, e qualquer pessoa pode comprovar. E gostava de ressaltar isso e depois perguntar uma coisa. Há bocado disse que digamos assim, esta missão portuguesa não estava só na mão, ou não tinha ficado só na mão do Dom Afonso Henriques. Eu pergunto ao professor quem é que acha que foi o último português que recebeu e foi digno de receber essa missão nas suas mãos. Eu dei-lhe o exemplo. Estes dois eram. O Sr. Dom Duarte, não, porque enfim, é uma pessoa que nós conhecemos e que, em princípios, conhecemos. Agora, o General Costa Gomes, Presidente da República, eu, palavra de honra. Aliás, um dia escrevi um artigo, tive que vir a público, e escrevi um artigo, não sei em que jornal, já não me lembro, que era assim: peço desculpas, meu general. Em que eu digo, eu disse, fazendo dizer mal de si, porque achava que o senhor era o francês, chamavam-lhe o Chico Cortiça, porque boiava por todos os lados. Pois, afinal, o senhor fez isto, com este ato, eu vejo que estou profundamente enganado, peço-lhe desculpa, a mulher dele estava presente nesse ato, peço desculpa e peço à sua mulher desculpa e peço desculpa a toda a gente por ter enganado as pessoas, porque afinal o senhor portou-se como um digno português de enfileirado nisto tudo, está a ver? E estamos no século XX. E antes disso, e aí temos um problema. Eu acho que o liberalismo começou a assassinar esta herança. O maluco, a minha família, de um lado era miguelista, do outro lado era liberal, como acontece com quase todas as famílias. Não é? E eu gosto mais dos miguelistas, peço desculpa. Sim, eu também. Apesar dos liberais, mas enfim, peço desculpa. Mas estão aqui todos pendurados, liberais e miguelistas, todos pendurados, porque isto é uma história da família, não é o que a gente gostaria que fosse. A história não é o que a gente gostaria que fosse, é o que foi, concretamente, e dela é que se tem que tirar a lição. Agora, se formos a ver, o exagero, enfim, até às vezes que ultrapassa a razoabilidade do senhor Dom Miguel e da mãe dele, a Carlota Joaquina, eram às vezes um pouco fora de época, eram um bocado excessivos, teriam coisas enfim, de censurável, não estou a santificar nenhum nem outro, mas esses, apesar de tudo, mantiveram a tradição. E a tradição é um aspecto que é fundamental para a própria religião. A palavra religião vem do latim religare. Ligar outra vez. Está a ver? Portanto, é preciso ligar. E o religar é uma tradição também, não é? Esta coisa que se está a fazer agora, que é uma atitude iconoclasta de espatifar tudo para estar de acordo com o mercado. Portanto, quando o mercado mudar, muda de novo a verdade. É uma atitude iconoclasta e absolutamente suicidária para nós, não é? Porque tudo o que é difícil deita-se fora, era o que faltava. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio cá para nos mostrar que o caminho era tortuoso e difícil. E perguntou aos seus mais próximos colaboradores, que eram os apóstolos, e tu estás disponível para beber o cálice que eu vou beber? Como é que é? Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Todos eles, tirando São João, foram mártires. Torturados. Um foi crucificado de cabeça para baixo, os outros foram espatifados da pior maneira. Está a perceber? A estrada, escolhei a estrada
estreita, porque a larga conduz à perdição. A estrada larga conduz à perdição. E o que é que estes senhores que mandam agora na igreja e no mundo estão a dizer? Não, não, não. A vida é aqui, gozem o mais que podem, faz o que tu quiseres, não é verdade? Porque a vida é agora e agora é que é preciso tirar proveito. Sabe que desculpe, professor, isso que estava a dizer agora, do faz o que tu quiseres, curiosamente é o grande mandamento É da o lei de primeiro Telema, não é? mandamento do Lavei, da Do Bíblia. Lavei, exato. Que é um tipo, lá está, absolutamente sinistro e que inspirou, inspirou quase tudo o que é hoje em dia, do que o professor vê da indústria de entretenimento, Isso. enfim, do envolvimento político em certas sociedades. Portanto, é essa ideia relativista, não é? Hedonista, faz o que tu quiseres. Isto, É indiferente. Tudo o que tu fizeres está bem, escolhe, é-me indiferente, não é? E se reparar no lugar, na indústria do show business, do rock and roll, não sei como é que se chama agora, é-me indiferente, já mudou de nome várias vezes, aqueles coitados, desgraçados, que fazem pactos com o demónio para terem sucesso, e têm. Porque e tem, o sim, Senhor do sim. mundo concede-lhes isso, não é verdade? Morrem cedo. Já reparou? Não é só a Winnie Winehouse, há uma série deles que morrem cedo. Porquê? Porque é o tal trocar o sucesso imediato pela vida eterna. E isto precisa de passar por outras etapas, que é a desconfiança na mensagem, a desconfiança na promessa. Está a perceber? E é por aqui que veio. E por isso é que eu digo, quando é que isto começa? Olha, isto começa, a meu ver, recentemente, várias heresias ao longo da história, todas elas influenciadas pelo demónio, como é evidente, e que deram rupturas, não é? Deram rupturas terríveis, não é? Mas pronto, algumas até tiveram depois efeitos positivos, outras não. Agora, a última foi havia o enviesamento que o Renascimento trouxe, quer dizer, o Renascimento era inevitável, porque a história é corse e ricorcial, tem um movimento ondulatório, não é? Tem um movimento ondulatório. Seguir a uma época de crise económica vem uma época de expansão, depois da época de expansão vem de novo uma crise económica. Este movimento cíclico, que não se repete, mas rima com o passado, acaba por ter uma equivalência depois a nível dos comportamentos e a nível das posturas e a nível das atitudes. Bom, portanto, a seguir ao Império Romano e ao esplendor da estatuária, ao esplendor da pintura, da escultura, dos edifícios que vinham da antiguidade, que vinham dos egípcios, que passaram para a Grécia no seu esplendor máximo, que passaram para Roma na sua divulgação máxima. E depois entraram em crise, não há dúvida, compara a escultura medieval, seja de onde for, com o esplendor greco-romano, e aquilo é uma sombra, e os edifícios são uma sombra, e os banhos turcos, e não sei se é turcos, como é que chamavam aqueles banhos coletivos, desapareceram, e o esplendor desapareceu, e era inevitável que houvesse uma ressurreição qualquer. E houve no Renascimento. O Renascimento foi muito isto, foi ir à procura dos padrões antigos e pô-los de novo. Mas com isto veio o paganismo. Com isto veio o paganismo. Com isto veio de novo, o Lavei. O Lavei já é antigo. No fundo, o Lavei, o dono do Lavei já é antigo, não é? Faz o que quiser. Sim, o dono, exatamente. Faz o que quiseres. Está no Gênesis. Não podemos comer mas porquê é que não podes comer da macieira? Porque morreremos. Não morrereis. Ficareis como Deus. É sempre esta velha. Ou seja, come agora a maçã e ficas porra. Ficas a perceber a diferença entre a vida e a morte e o caraças e tal. Bom, e portanto, o imediatismo dos sentidos lá veio, parece que lá veio, com o Renascimento e depois com o racionalismo. E depois tudo isto se concentrou
em duas macro-revoluções, qualquer uma delas péssima, no sentido da carambola. A Revolução Americana começou primeiro e que é, digamos assim, o prelúdio de uma espécie de nova ordem mundial. Sim, sim. Está ali. E é muito curioso. Repare que meia dúzia de gajos que fizeram aquilo escrevem uma carta que começa assim: We the people. É a grande Constituição americana. We the people. Espera lá. Então e os índios?